Olá, senhores gestores escolares. Aqui Heron Pereira, diretor de infraestrutura. A DINI, Diretoria de Infraestrutura, fica honrada em receber vocês aqui para esse curso de formação na área de manutenção civil, manutenção elétrica e ar-condicionado. Estamos à disposição aqui para atendê-los. Obrigado. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o engenheiro Diego Rafael Pires, sou o gerente de manutenção da Diretoria de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educação. O nosso intuito hoje é apresentar para os gestores como que é feito os pedidos, todo o processo, todo o procedimento do pedido de manutenção civil e das manutenções comuns para as escolas de todo o estado. Estão aqui comigo os servidores Andrei. Olá, Andrei Magin Silva. Eu trabalho com o Diego, com o Alexandre na gerência de manutenção e também, assim como eles, fico ali à disposição para resolver os problemas da manutenção. E o Alexandre? Olá, sou o Alexandre Baldino Galeazzi, trabalho com o Andrei e com o Diego na gerência de manutenção. Então, primeiramente, vou apresentar a diretoria de infraestrutura. O nosso diretor é o engenheiro eletricista civil Heron Pereira. Eu sou o Diego, engenheiro civil, gerente de manutenção, e o Gustavo Machado, que é o engenheiro Gustavo Machado, que é o gerente de infraestrutura. Nesse momento, é muito importante a gente entrar, o nosso foco vai ser orientar os gestores no pedido de manutenção. Então, quando identificar qualquer problema na escola, de estrutura, goteira, problema de vazamento, infiltração, ele deve fazer o pedido da manutenção, controle de obras públicas, que é o SICOP. Para acessar o SICOP, depois a gente vai entrar e mostrar para vocês o SICOP, como que se faz esse pedido lá dentro, mas primeiramente você tem que ter o seu usuário, sua senha. Caso você não tenha, você deve entrar em contato imediatamente com a Coordenadoria Regional de Educação para solicitar o seu acesso. Então, neste momento, nós vamos para a tela do SICOP e vamos aprender o passo a passo de como fazer o pedido de manutenção. Então, pessoal, essa é a tela inicial do SICOP. Então, claro que esse é para o meu usuário, então tem alguns contratos favoritados, de vocês vai aparecer levemente diferente, mas basicamente essa é a tela inicial. No lado esquerdo nós temos o menu, obras públicas. Então, como que se faz o pedido de manutenção do SICOP? A gente vem aqui no menu esquerdo, contratos. Em contratos a gente vai até manutenção, pedidos de manutenção. Clicando aqui em pedidos de manutenção, vai abrir essa nova tela, onde a gente vai fazer o cadastramento. Uma outra opção para chegar nesse local é usar a busca aqui no menu. Colocando pedido de manutenção, já vai aparecer aqui pedido de manutenção, você clica e ele vai abrir, evidentemente, a mesma tela. Então, aqui a gente vai colocar os dados básicos da escola. Então, a gente vai preencher o município. Então, por exemplo, aqui, chegando nessa tela aqui, onde a gente vai fazer o novo pedido de manutenção, a gente vai cadastrar o nosso pedido de manutenção. Aqui a gente tem algumas opções, ó. Consultar os pedidos que você já fez, ou se você tiver alguma busca aqui, você pode limpar a busca para fazer uma nova busca. E nosso caso aqui especificamente vai ser cadastrado um novo pedido de manutenção. A gente vai clicar aqui no botãozinho, então, novo, e aqui a gente vai fazer o cadastramento do pedido de manutenção. Nós vamos preencher aqui o município da sua escola. Eu vou usar como exemplo aqui o município de Florianópolis. Então, aqui, ó, no município, você pode vir aqui na lupa do lado e pesquisar pelo município. Então, aqui eu vou colocar Florianópolis, não precisa escrever o nome do município inteiro. Tem que clicar aqui no município, tá? Deixar selecionada a bolinha azul aqui e selecionar, o município já vai vir para cá com o código dele. E aqui o bem público. Então, eu vou fazer um modelo aqui para vocês, eu vou pegar um bem público, uma escola já cadastrada no município de Florianópolis. Para vocês, só vai aparecer a sua escola, tá? Isso é importante, não vai aparecer uma lista inteira.
Então, você vai selecionar a sua escola, clicando, deixando selecionado o botão azul, clicando em selecionar, a sua escola vai vir para cá. Você vai preencher a data, dia 29, e vai descrever o seu pedido. Então, isso é muito importante, tá? A gente vai ter algumas etapas. A descrição do pedido, o tipo de pedido, e depois a gente vai ter que colocar fotos. Então, é muito importante que a descrição do pedido e a foto estejam coerentes. Por exemplo, eu vou fazer a descrição do pedido, como exemplo, vou colocar troca de forro. Troca de forro de PVC. Então, se eu vou colocar na descrição do pedido troca de forro de PVC, a foto que eu vou ter que cadastrar em seguida vai ser uma foto de algum forro da sua unidade que esteja com problema, certo? Isso é muito importante porque a gente pega pedidos de manutenção onde a descrição e as fotos não batem. E aí a gente fica confuso. E aí pode ser que demore um pouco mais para ser atendida essa demanda, porque a gente vai ter que entender o que está acontecendo. Então, o tipo de pedido, a gente vai vir aqui, ó, adicionar o tipo do pedido, vai aparecer uma lista. Nesse caso aqui, a gente vai selecionar conservação civil, código 14. Aqui cabe um adendo. Nas próximas atas, a intenção é colocar os serviços também de capina e roçada, manutenção de ar-condicionado, controle de pragas e limpeza de caixa d'água, direto no Sicope. Porém, essas funções ainda não estão ativadas. Então, em seguida, o Andrei e o Alexandre irão mostrar para vocês como é atualmente o pedido desses serviços de capina e roçada, manutenção, controle de pragas e limpeza de caixa d'água. Então, aqui, vamos se ater à conservação civil, seleciona e salva o seu pedido. Salvou o seu pedido. Você observa aqui, ó, que vai ficando verdinho o que você já fez. Então, o que falta agora? Segunda parte do pedido de manutenção, que é colocar as fotos. Então, para colocar as fotos, vai aparecer essa tela, você vai vir aqui em adicionar, e vai aparecer a data da foto, colocar aqui o dia 29, a descrição da foto, forro de PVC. Vou colocar o responsável, quem está cadastrando essa foto, e vou escolher o arquivo aqui. Clico aqui, ele vai abrir, não vai aparecer para vocês nesse momento, mas ele vai abrir a pasta de procura do computador. Você vai selecionar a foto e vai clicar em abrir e já vai aparecer aqui. Eu vou cadastrar mais de uma foto e vou mostrar uma outra maneira de como fazer a inserção do arquivo de foto nessa aba. Feito isso, salvou a foto, você clica em salvar, já vai aparecer a imagem da foto aqui, ó. Se você quiser conferir, você pode clicar na foto e abrir. Então aqui, ó, um problema no forro de PVC que caiu. Então está cadastrado o pedido. Você pode voltar aqui e vai voltar para a tela anterior. Vou adicionar mais uma foto, dia 29, forro de PVC. Poderia botar problema no forro de PVC. E aqui, uma outra maneira é você achar o arquivo que você quer na pasta que ele está salvo, pode ser na pasta downloads, na pasta de fotos, e clicar e arrastar o arquivo para esse local. Ele vai aparecer aqui também. Ó, já apareceu o nome do arquivo, salvo, e ele vai aparecer aqui a foto. Eu posso clicar mais uma vez na foto e olhar, ó, realmente é uma foto que está condizente com o meu pedido de manutenção, que era problema no forro, e aí a gente volta aqui para dar continuidade ao pedido. Você pode cadastrar mais fotos, tá? Então vamos cadastrar mais uma foto aqui. Vou botar aqui forro de PVC. Forro de PVC. O seu nome. E vamos escolher o arquivo aqui.
Ó, coloquei mais uma foto, mais um problema de forro. Então, meu pedido é, nesse caso, exclusivamente de forro de PVC. Se você tiver mais problemas na sua unidade, você pode colocar todos os problemas na descrição e colocar as fotos dos problemas também nessa aba de fotos. Feito isso, clique em salvar. E aqui é muito importante. O seu trabalho ainda não acabou. O pedido ainda não foi concluído. Você tem que encaminhar esse seu pedido. Então, etapa 1 concluída, fica verdinho. Etapa 2 de fotos concluída, fica verdinho. Encaminhado o pedido. Você vai encaminhar o pedido, vai preencher a data e vai dar o seu parecer. Solicito substituição do forro de PVC. Feito isso, você vai encaminhar o pedido. Deseja encaminhar o pedido para análise. Ok. E aqui, depois de fazer o seu pedido, tá? Apareceu essa tela aqui, solicitar o S, essa parte já não é mais com gestores escolares. Esse seu pedido já aparece para a coordenadoria. A coordenadoria faz a análise, aprova a análise. Após a aprovação da análise, o que acontece? O engenheiro fiscal deste contrato, ele vai fazer uma visita na escola, fazer o levantamento de quantidades, e ele vai cadastrar essas quantidades dentro do sistema, e após vai pedir a aprovação da gerência de manutenção. A gerência de manutenção aprovando esse pedido, o pedido vai ser automaticamente colocado em execução. E a empresa vai iniciar os serviços de reparos solicitados. Então, pessoal, agora que aprendemos a fazer o pedido de manutenção civil no Sicope, tá? A gente vai mostrar para vocês como que é feito atualmente o pedido de manutenção comum, que é aquela manutenção que é a limpeza de ar-condicionado, controle de pragas, capina e roçada, certo? O intuito da diretoria de infraestrutura é que todos esses contratos e todos os pedidos sejam feitos via Sicope. Provavelmente, o nosso esforço é que na próxima ata, esses pedidos que o André e o Alexandre vão mostrar para vocês como é feito atualmente, sejam feitos todos via Sicope. E aí, você vai fazer exatamente como foi mostrado anteriormente. Somente selecionando lá, naquela aba onde eu adicionei conservação civil, o controle de pragas, ou a capina e roçada, ou o serviço que você desejar. Nesse momento, então, o Andrei vai apresentar para vocês como que é feito atualmente o pedido de manutenção comum. Então, como eu já havia comentado antes, eu trabalho na gerência de manutenção, diretoria de infraestrutura, né? Meu gerente é o Diego, tem o Alexandre que é meu parceiro, daqui a pouco ele também vai conversar um pouquinho com vocês. Então, a ideia é estudar um pouquinho melhor sobre a manutenção comum, tá? A manutenção comum envolve capina e roçada. Dentro da capina e roçada, você tem poda de árvores, plantio de grama, plantas ornamentais, tem uma série de itens que a coordenadoria pode esclarecer um pouquinho melhor para vocês, tá? Você tem também limpeza de caixa d'água, de fossa, de sumidor. Você tem controle de pragas, você tem também ar-condicionado. Então, manutenção e limpeza de ar-condicionado. Isso corresponde à manutenção comum. Vocês receberam uma apostila, então na apostila vai estar ali tudo detalhado, tem um slide ali que você pode dar uma lida ali nos tópicos, tá? Essa apostila vai ilustrar melhor também como que funciona a manutenção comum. Então, atualmente, como o Diego comentou, essa manutenção comum não é via Sicope. Então, a manutenção comum se dá por meio da regional. A coordenadora regional é gestora e fiscalizadora desses contratos da manutenção comum. Como que isso funciona? Você detectou que na tua escola você precisa lá de uma capina e roçada. Então, você vai avisar a coordenadora que a escola está necessitando de capina e roçada, a coordenadora vai à escola fazer lá o levantamento e, percebendo realmente a necessidade, ela chama a empresa. Então, a empresa só pode ir com o aval da coordenadoria. Isso é muito importante, porque muitas vezes a empresa vai direto e a escola não está precisando. Então, a empresa tem que ser convocada pela coordenadoria. Cabe ao gestor da escola também, quando a empresa for realmente executar os serviços, isso de toda a manutenção comum, fiscalizar esse serviço.
Então, você vai junto com a empresa, ou se você não puder, em virtude dos seus serviços, você vai encaminhar alguém responsável ali junto com a empresa para vigiar lá a limpeza do ar-condicionado, ver os serviços que estão sendo executados. Então, essa parte é muito importante, porque ao findar essa parte, você vai ter que assinar um termo de recebimento. E aí a gente deixa bem claro que esse termo de recebimento tem que ser verificado de acordo com os itens que foram utilizados. São 10 ar-condicionados, você vai verificar lá se foi limpado os 10. São 2 caixas d'água, 3 fosforidouros, você tem que ser responsável ali pelo que você assina. Então, tem que tomar muito cuidado nessa parte, tá? Basicamente é assim. Como foi falado anteriormente, a ideia é passar tudo para o Sicope. Isso vai facilitar bastante, porque daí vai ser um sistema só para todas as manutenções. Manutenção civil e manutenção comum. Então, aí, agora no slide você observa ali, você tem 2 documentos. Eu vou passar a palavra ao Alexandre para que ele elucide melhor um pouquinho disso. Então, pessoal, novamente olá, sou Alexandre. Explicando, então, o termo de recebimento. Muito importante que os gestores acompanhem a execução dos serviços. A responsabilidade pelo recebimento do serviço executado é do gestor. O gestor vai assinar esse termo de recebimento, certo? E também vai encaminhar, a empresa vai encaminhar o certificado de execução, né, para os órgãos ambientais que exigem essa documentação. Ok? Muito obrigado, grande abraço. Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Olivo, sou engenheiro eletricista da Secretaria de Estado da Infraestrutura, atuo em cooperação técnica com a Secretaria de Estado da Educação, atualmente lotado aqui na Secretaria de Estado da Educação, na sede em Florianópolis, na Diretoria de Infraestrutura Escolar, mais especificamente na Gerência de Infraestrutura. Estou aqui para falar um pouquinho com você sobre a relação das manutenções com as redes elétricas das unidades escolares do nosso estado. A ideia é fazer uma abordagem um pouco prática, resumida, para os gestores escolares no que se diz respeito à manutenção, reparos e reformas das instalações elétricas, pensando principalmente na possibilidade de instalação dos climatizadores em todos os ambientes da escola. Bom, a nossa intenção, então, pensando na nossa aula número 3, é falar principalmente no que se diz respeito à manutenção da rede elétrica e da instalação dos aparelhos condicionadores de ar. A nossa equipe de engenharia elétrica hoje, que atua dentro da sede, é composta por 2 engenheiros eletricistas. Eu sou um dos engenheiros eletricistas que faz parte dessa equipe e o outro, nosso colega Fábio Seco, que também é engenheiro efetivo do quadro da Secretaria de Infraestrutura do Estado, mas atua em cooperação técnica aqui com o pessoal da DINE, da Diretoria de Infraestrutura Escolar. Atualmente a nossa equipe é composta apenas por 2 engenheiros eletricistas, temos também um estagiário no momento. Toda a demanda de infraestrutura de rede elétrica do Estado, no que se diz respeito à educação, né, que estão vinculadas ao CNPJ da Educação, são atendidas tanto por mim quanto pelo engenheiro Fábio, né? A gente fica lotado aqui na sede em Florianópolis. Hoje as demandas que chegam para nós, elas são bem variadas, bem diversificadas, né? Todas elas, ou grande parte, relacionadas à questão dos ares condicionados, né? E hoje também vale lembrar que nós temos aí mais de 1.000 edifícios no estado, né? Entre escolas, coordenadorias regionais, entre outros tipos de prédios que fazem parte da nossa estrutura. Hoje o nosso foco como engenheiro eletricista da Diretoria de Infraestrutura está voltado para a parte de elaboração de projetos elétricos e análise de projetos elétricos contratados, né, que é o que vai gerar obras de reforma, reparos e ampliação nas nossas escolas no que se diz respeito às instalações elétricas, né. No momento nós temos aí mais de 200, né, nos próximos dias devemos ultrapassar a casa de 300 projetos elétricos em elaboração no estado, por meio de empresas contratadas, a maior parte deles, alguns nós mesmos acabamos fazendo. E esses 200 projetos aí nos próximos meses irão gerar obras de reforma e ampliação das unidades escolares. Então, como é que funcionam as demandas de manutenção na rede elétrica, né? Basicamente, nós temos 2 tipos de demanda de manutenção na rede elétrica hoje. Então, as demandas tradicionais, que são trocas de lâmpadas, trocas de refletores na quadra ou na parte externa, substituição de tomadas, né, que vieram a ter algum defeito, alguns reparos nos quadros de distribuição que tem dentro da edificação, ou na infraestrutura mesmo, algum eletroduto, alguma eletrocária que precisa ser substituída. Então, coisas mais simples, de baixa complexidade,
elas podem ser feitas diretamente via ata de manutenção civil, né? Pelo método que vocês já conhecem, já foi comentado com vocês aí na aula anterior, com a solicitação do pedido via SICOP. Para as demandas relacionadas à instalação de condicionadores de ar, o processo ele é um pouquinho mais complexo, né? Então, a gente não pode simplesmente fazer reparos lá pela manutenção civil, que na maior parte das vezes não vai ser suficiente para atender a demanda dos condicionadores de ar, né? Então, qual que é o procedimento padrão hoje? Então, tudo deve ser oficializado via processo eletrônico pelo SGPE. Sempre qualquer processo que for produzido aí no que se diz respeito a climatizadores vai vir para análise da equipe técnica de engenheiros eletricistas da Secretaria de Estado da Educação. Então, quais são os passos que o gestor escolar deve adotar para conseguir atingir esse objetivo de reparo na rede para a instalação dos condicionadores de ar? Então, o primeiro passo, sempre por meio de ofício, o gestor escolar ele vai descrever a situação em que a escola se encontra quanto à necessidade de instalar novos climatizadores ou até mesmo substituir climatizadores existentes e tramitar esse processo para a sua CRE. O primeiro contato é sempre entre escola e CRE. Após isso, a CRE responsável por essa escola ela vai dar ciência da demanda que a escola está solicitando e vai passar para o engenheiro fiscal responsável pela manutenção civil daquela regional, para que faça aí um parecer técnico resumido, né? Pensando aí na questão de manutenção para a instalação de ar-condicionados. E aí o próximo passo, né, o engenheiro responsável pela regional vai tramitar para nós um relatório simplificado com registro fotográfico, informações técnicas a respeito das instalações da escola, vai tramitar esse processo lá para o setor sede de DINIPROTO, que é o nosso protocolo, que vai estar tramitando para nós essas demandas. A liberação da instalação de novos climatizadores, ela só vai ser dada, ou a substituição por novos aparelhos, a partir de um parecer técnico, um laudo favorável do engenheiro fiscal da CIE, né? Então, não tem autorização formal para instalar climatizadores sem que se tenha um parecer favorável de um engenheiro, né? Já tivemos vários problemas aí, vocês mesmos já devem ter vivenciado em alguma escola próxima, de que foi instalado ar-condicionado e começou a desarmar disjuntor, e casos mais críticos que até houveram incêndios aí nas instalações elétricas devido à instalação estar inadequada, né? Então, por isso que a gente tem que seguir esses passos aí para que a gente possa ter uma melhor análise possível. Bom, na maior parte das vezes, não é uma manutenção simples que vai ser desenvolvida. Vai ser necessário fazer uma reforma nas instalações elétricas, né? Como já tem algumas escolas passando por isso, outras em projeto. Hoje nós temos aí que grande parte das nossas escolas, mais de 70%, não tem uma entrada de energia elétrica adequada para atender toda a demanda elétrica da edificação, incluindo o ar-condicionado. Então, o primeiro passo, nesse caso, é construir um novo padrão de entrada de energia elétrica. Para construir um padrão de entrada de energia elétrica, existem algumas etapas que devem ser seguidas, não é tão simples assim, né? E quando se fala aí, por exemplo, uma subestação, um transformador, é um pouco mais complexo ainda. Mas sempre começa pelo projeto, né, dessa entrada de energia, que vai ser aprovado na concessionária de energia local, na maior parte do estado aí pela Celesc ou uma cooperativa, o orçamento para a execução dessa obra e aí a licitação. Né? E aí a licitação da obra, né, para que depois sim você tenha efetivamente aí a obra sendo executada, né? Então, uma observação que a gente sempre coloca, né, que o processo de licitação ele não depende apenas da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Educação do setor de infraestrutura. A licitação da obra tem um setor específico de licitação que trata isso, né, e muitas vezes vocês sabem que os prazos eles não são curtos, acabam acontecendo alguns eventos aí no meio do processo que acabam ultrapassando a nossa expectativa de prazo para resolver o problema. Então, a licitação ela é sempre uma caixinha de surpresas, né? Pode ser que seja rápido, ou pode ser que seja um pouco mais demorado, vai depender das empresas que vão participar, tem o risco de dar deserto, então tudo isso tem que ser levado em consideração também. E é importante também ressaltar que só construir uma entrada de energia elétrica nova não é suficiente para atender toda a demanda da escola no que se diz respeito ao uso dos climatizadores. Por quê? A parte interna da rede elétrica da escola, os quadros, os circuitos, enfim, provavelmente não estão adequados para receber os climatizadores. Então, além da entrada de energia nova, a construção lá de um novo padrão, de uma nova subestação, também é necessário que a gente faça alguns reparos na rede elétrica interna, né, garantindo aí que os quadros de distribuição, os circuitos que alimentam os quadros e os circuitos terminais lá dos ar-condicionados estejam de acordo, né, corretamente projetados e depois executados. Além da construção, então, da subestação, né, na grande parte dos casos aí vai ser necessária uma reforma parcial das instalações elétricas internas, não é uma reforma completa. É uma reforma parcial
para que a gente possa aí garantir que a instalação interna também tenha condições de receber os aparelhos. Não adianta eu construir uma subestação e não mexer em nada na parte interna. Tem algumas situações que a escola, a parte interna já está de acordo, e aí é só construir uma entrada de energia. Mas na maior parte dos casos não, a gente precisa mexer nas duas coisas. Então não é só construir uma nova entrada de energia. A parte interna ela tem que estar adequada, ela tem que estar bem projetada e segura para que a gente possa aí garantir a segurança das instalações elétricas. Alguns pontos de atenção aí que a gente tem que ter em relação às instalações elétricas, né? Então, sempre eu gosto de comentar isso, que se a tua escola tem apresentado algum problema com desarme de disjuntores, de imediato o gestor escolar ele deve acionar a manutenção civil via ata pelo procedimento de pedido no SICOP já conhecido. Quando o disjuntor desarma na escola, é muito provável que tenha ocorrido um curto-circuito ou uma sobrecarga na instalação. E devido a isso, não é orientado que você vá lá e rearme o disjuntor imediatamente. É necessário que seja feita uma vistoria antes por um profissional capacitado, que aí pela ata de manutenção civil vai ter a empresa com o eletricista para fazer essa análise, para que você tenha um parecer mais efetivo aí do que aconteceu. Um outro ponto importante, né, se houve desarme de disjuntores, é porque algum problema tem na instalação. O disjuntor não vai desarmar, né, porque ele estava só com vontade de desarmar, porque teve algum problema, ou curto-circuito, uma sobrecarga, algum problema aconteceu na instalação. Então, se o disjuntor está desarmando, a gente tem que observar quais foram os problemas que ocasionaram esse desarme. E nesse caso, a nossa orientação é que não sejam utilizados climatizadores. Por quê? Grande parte das escolas que receberam climatizadores nos últimos anos acabaram ligando os climatizadores na rede existente, e aí o disjuntor desarma porque realmente dá uma sobrecarga, uma corrente maior do que os disjuntores suportam, né? E aí não é só trocar o disjuntor. Eu não posso lá ter um disjuntor de 100 e colocar um disjuntor de 150. Eu preciso também trocar o cabo, eu preciso também trocar o barramento do quadro, né? Eu preciso ver se os cabos que alimentam o ar-condicionado lá na ponta estão de acordo ou não. Então, em casos que tem desarme de disjuntores, a gente orienta que não sejam acionados os climatizadores até que você tenha realizado o reparo pela manutenção e você tenha um aval do engenheiro fiscal aí da CIE, né, que vai estar dando o ok para utilizar esses climatizadores. Últimas considerações, em caso de emergência, né, o primeiro contato sempre deve ser do gestor escolar com a CRE, que vai fazer a intermediação com o engenheiro fiscal, que vai lá observar os problemas junto com a equipe de manutenção civil. As demandas de manutenção, né, que chegam para nós aqui, ou de reforma e ampliação, elas sempre devem ser evidenciadas, né, seja por meio do pedido da manutenção no SICOP, ou se for algo mais complexo relacionado ao ar-condicionado, via processo eletrônico no SGPE. E a gente sempre pede também para as CREs que os processos sempre sejam por escola, para facilitar o nosso controle, né? Como são muitas escolas, a gente precisa ter esse controle por escola sempre. E por fim, né, a nossa equipe aqui de engenharia elétrica, tanto eu quanto o engenheiro Fábio, a gente sempre está à disposição de todos aí, aqui na diretoria de infraestrutura escolar, né? A gente também conta aí com a compreensão de todos, né? A nossa demanda hoje ela é bastante grande, a gente está focado aí em resolver os problemas em massa das nossas redes elétricas. Estamos no primeiro passo ainda, que é a elaboração dos projetos, né? Estamos com mais de 200 projetos em elaboração para a posterior licitação de obra, que vai resolver esse problema do ar-condicionado, né? E ao longo dos tempos a gente quer tentar resolver aí, se não 100% próximo disso, das redes elétricas das nossas escolas e garantir que todas elas possam usar os climatizadores de forma segura, né? Com uma boa operabilidade, né? Que não coloque ninguém em risco aí com problemas relacionados à instalação elétrica. Agradeço a todos e qualquer coisa estamos à disposição.